Vocês têm no livro 25b e 25c. É que eu não quero que vocês rabisquem o livro antes de discutirem no grupo, tá bom? Mas vocês não vão mexer com essas folhas agora. Só vão receber só para a gente utilizar bem o nosso tempo. Depois que as folhas forem distribuídas, nós vamos orar e vamos começar o nosso estudo. Quem ainda não recebeu as folhas, levanta a mão, por favor. Ok. Está chegando aí. Obrigado, Lucas. Vamos orar, nós vamos começar a estudar essas pragas que Deus lançou sobre o Egito. Nós vamos ver que, na verdade, essas pragas é o julgamento de Deus sobre a nação que escravizou o povo de Deus, mas que também é o julgamento de Deus contra a idolatria. E Deus provando ser o único Deus diante desses falsos deuses que eram adorados no meio desse povo. Obrigado, Senhor. Mais uma vez queremos agradecer pela Tua palavra. Através da Tua palavra, o Senhor se revela a nós, revela também a natureza humana, ó Pai querido, e a tendência humana de ter outros deuses além do Senhor. Essa tendência, ó Pai querido, ela permanece hoje de maneira oficial, em que vários povos têm vários deuses oficiais nas quais eles adoram, mas também se revela, ó Pai querido, no coração humano, até no coração daqueles, ó Pai querido, que se dizem cristãos, mas que levantam ídolos dentro do seu coração, confiando, ó Pai querido, em outras coisas, em outras pessoas, ó Pai, ao invés de confiar no Senhor como nosso único Deus verdadeiro. Que essa lição, então, possa ser útil a nós, ó Pai querido, nos relembrando do Teu poder, ó Pai, nos relembrando do Teu cuidado para conosco, nos relembrando a importância de ter o Senhor como nosso único Deus, e que também nós possamos, ó Pai querido, ser despertados para ajudar as pessoas, ó Pai querido, que ainda não Te conhecem como único Deus, a se renderem a Ti, através de Jesus Cristo. Então pedimos, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito, que é o nosso mestre por excelência, nos ensine para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou chamar aqui o Rodrigo, ele vai ler o resumo da lição, que é a página que vocês têm na 25D. Vocês podem só ouvir ou vocês podem ouvir acompanhando na apostila de vocês. Som. Bom dia. Vamos lá. Quando Moisés, aos 80 anos, entrou na sala do trono do faraó Amenhotepe, naquela ocasião, com 20 anos, para desafiá-lo a deixar os israelitas saírem do Egito. Eles não poderiam ser mais diferentes. Moisés estava velho e talvez um pouco cansado de perseguir ovelhas no deserto. O faraó era um atleta vigoroso, em seu auge, e pronto para assumir qualquer coisa que a vida lhe apresentasse. Assim ele pensava. No entanto,
Esta batalha não era entre Moisés e o faraó, mas sim entre o Senhor Deus e os outros supostos deuses do Egito, incluindo o faraó, que também era considerado um deus. Moisés disse ao faraó: "O Senhor Deus quer que você deixe seu povo ir adorá-lo no deserto." Faraó respondeu: "Quem é este Senhor Deus, o qual eu deveria obedecer? Esqueça isso." E, como em forma de castigo, fez com que o trabalho dos israelitas ficasse ainda mais árduo. Moisés então realizou o milagre com a vara, transformando-a em serpente. Mas o faraó, ainda assim, se recusava a permitir que o povo fosse embora. Então Deus diz a Moisés que ele deveria pegar a sua vara e avisar o faraó que, se ele não deixasse o povo ir, o rio Nilo, um dos deuses do Egito, seria atingido e sua água seria transformada em sangue. Isso causaria mau cheiro, peixes morreriam, pessoas adoeceriam. Moisés advertiu o faraó, mas ele não o ouviu. Assim, o Nilo foi atingido por Moisés e tudo aconteceu como Deus havia dito que aconteceria. Tal evento demonstrava a autoridade de Deus sobre Rapi, o deus do Nilo, sobre Osíris, o deus da vegetação. O Nilo era sua corrente sanguínea. E sobre Hatmerite, deusa com aparência de peixe. Isso se tornou um padrão. Moisés insistiu que o povo fosse liberto e advertiu sobre uma nova praga. O faraó continuava a recusar-se. E a cada momento, o poder do Senhor sobre os falsos deuses era revelado por meio das pragas que Deus mandava através de Moisés. Após o desastre do Nilo, Deus afligiu os egípcios com rãs por todos os lados. Deus demonstrou assim que ele tinha poder para enviar as rãs e também retirá-las, evidenciando vitória sobre Hecate, a deusa do parto com cabeça de rã. Então vieram os piolhos, como nuvens de poeira, e depois verdadeiros enxames de moscas arruinaram aquela terra. Uma peste sobre todos os rebanhos dos egípcios fora enviada pelo Senhor, e feridas purulentas tomaram conta de pessoas e animais. Deus enviou granizo e relâmpagos, que destruíram todos os campos. Em seguida, como nunca se havia visto e como nunca poderá ser visto novamente, inúmeros gafanhotos apareceram, e a cada um destes acontecimentos Deus demonstrava sua superioridade sobre os falsos deuses do Egito. E assim, finalmente, Moisés estendeu suas mãos para o céu e Deus enviou uma total escuridão sobre o Egito por 3 dias completos. Não era possível sair do lugar. Ra, o deus do sol, estava derrotado. Desta vez, Faraó chamou Moisés e disse: "Vão e prestem culto ao Senhor, levem suas famílias, mas deixem suas ovelhas e seu gado." "Não", disse Moisés, "nós temos que levar nossos animais, pois ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus." Mas Faraó era inflexível. Ele gritou: "Saia e fique longe daqui, eu não quero vê-lo novamente." Moisés respondeu: "Faça como quiser, nunca mais o verei novamente." Obrigado. Entrega para a Anja. Ok, então nós temos um resumo, e agora vocês têm uma tarefa de 60 segundos. 1 minuto, não é muita coisa. Vocês podem escrever no verso da folha que vocês receberam, tem uma parte em branco, e vocês vão escrever isso, tá bom? Considerando, né, as pragas ocorridas nos últimos 1000 anos, quantas você consegue citar em 60 segundos? Tenta lembrar, ok? Um exercício rápido. Aí no grupo vai escrevendo aí, tá bom?
Obrigado. Mas é tosse. Ok. Grupo 1. Grupo 1, cite aí o que vocês lembraram. Teste? Tá. A explosão do Vesúvio, coronavírus, o terremoto no Haiti, tsunami na Ásia, peste negra, AIDS, ebola. Ok. Grupo 5. Corre lá. Patins. Levanta a mão. Bom dia a todos. Gripe espanhola, varíola, Covid, gripe aviária, gripe suína, H2N1, pestes, tsunami, furacão e vulcões em erupção. Ok. Algum grupo tem algo diferente do que esses dois grupos citaram? Não? Ok, aqui tem. Sarampo e a Igreja Preta. Igreja... Ai. As guerras mundiais também. Ok, guerras mundiais. Ok. A Igreja Preta, depois o Rodrigo explica aí o que é, tá bom? Eu sei, aquela pintura preta e o que acontece lá dentro é uma praga também, tudo bem. Há diversos ataques de gafanhotos, né? Sempre tem várias nuvens de gafanhotos por aí. Sim, acontecendo. Ok, tá bom. Então, temos aqui algumas que foram citadas aí. Irmãos, o que é importante, nós, como cristãos, é termos a consciência de que Deus é soberano e que Deus continua usando esses acontecimentos. Inclusive, Jesus mesmo disse que muitas dessas coisas aconteceriam antes da sua vinda, para que nós possamos lembrar essa realidade, né? Deus é soberano, nada é por acaso, nada cuidado com o que eu estou dizendo, efeito natural de Gênesis 3. Quando eu estou falando nada, eu estou falando desses grandes acontecimentos. É Deus relembrando toda a humanidade que Ele é Deus. E é lógico que essa lembrança é principalmente para nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus. É Deus nos lembrando que Ele está vendo aquilo que está acontecendo no mundo. E que Ele vai cumprir de maneira plena durante aquele período da grande tribulação de 7 anos, onde todas essas pragas vão se multiplicar. É o juízo de Deus contra uma humanidade que ignora Deus e cria falsos deuses para si mesmo. Romanos capítulo 1 fala sobre isso, né? Toda a criação revela que existe um Deus, eles rejeitam esse Deus, eles criam deuses, né? Criados por eles mesmos, para rejeitarem o verdadeiro Deus e se submeter ao padrão que Deus tem para a humanidade. Então é muito importante que quando a gente lembra, por exemplo, do coronavírus, e agora está chegando aí a varíola do macaco e outras coisas, que isso não é invenção humana, que mesmo que o homem esteja criando alguns desses vírus, eu não duvido, na verdade quem está criando esses vírus é Deus, e o homem é um simples instrumento de Deus para agir na humanidade e para nos lembrar, né, que a volta de Jesus é breve, tá bem? E Ele vai lidar com todas essas pessoas que estão rejeitando o Messias. Na página 25b, vocês têm esse título, Fatos Importantes. As pragas do Egito, na verdade, é Deus o Senhor versus os deuses do Egito. Quando o Senhor Deus enviou as pragas ao Egito,
o combate não era entre Moisés e o faraó. Na realidade, o combate era entre o Senhor Deus e os deuses do Egito, incluindo o faraó, que também era considerado um deus. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que o Senhor Deus atingiu algumas atividades egípcias com algumas pragas. Algumas delas, listadas abaixo, são frequentemente mencionadas como as que foram afligidas por Deus. Mas Êxodo capítulo 12 é o texto-chave de todos esses acontecimentos no Egito, que nós não sabemos quanto tempo durou. Nós não sabemos se isso durou 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós não sabemos, ok? Mas foi o derramar do poder de Deus sobre o Egito. E executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. São falsos deuses, mas é Deus executando o juízo sobre os falsos deuses. Eles são falsos, eles não existem, então não é contra eles. É contra as pessoas que estão depositando a confiança nesses falsos deuses. Mas é a maneira de Deus demonstrar: eu sou o único, eu sou o Senhor. Então nós vamos ver aqui um vídeo rápido sobre sobre a história dos deuses egípcios. Acho que tem som.
De onde vem tamanha inspiração? O que de Deus se pode conhecer, a criação revela. Mas o homem, rejeitando isso, cria deuses para si mesmo. E essa é a realidade que nós vivemos. Se Deus permitir, na semana que vem eu vou ler para vocês a religiosidade dos índios ticunas, muito parecido com o que nós vimos hoje. O mundo, ele é idólatra, ele é contra Deus. Então, Deus está usando esse acontecimento no Egito para demonstrar o perigo da idolatria e, ao mesmo tempo, demonstrar que ele é o único e verdadeiro Deus. Moisés tinha vivido quase por 40 anos no palácio, e depois ele cometeu um assassinato, ele fugiu, mas ele voltou agora com ordem de Deus. Então, Moisés, ele sabia como agendar uma conversa com o rei e como se comportar diante do rei. Moisés e Arão aproximaram-se do faraó do Egito com essa declaração: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. É muito importante entender que Moisés aqui, ele é porta-voz de Deus. Então, as palavras que Moisés estava falando para o faraó, é Deus falando diretamente com o faraó. Ele está indo lá, dando um recado de Deus, você vai lá e diz exatamente o que eu vou dizer. Por isso que deixe é um imperativo. Deus apontando, entre aspas, o dedo para o faraó e dizendo, eu estou mandando você deixar o meu povo ir para o deserto para me adorar. Agora imagine a coragem que Moisés tinha que ter. E agora vocês entendem por que Moisés não queria ir. Por que ele falou que ele era gago, que ele tinha aqueles problemas, seja lá o que for, não é? Porque ele tinha que falar exatamente o que Deus mandou ele falar e do jeito de Deus. Então aqui nós temos uma ordem. Deus está falando através de Moisés para aquele faraó. Ele não começou dizendo que queria libertar o povo do Egito. Será que Deus estava mentindo quando ele falou isso? É lógico que não. Deus mesmo havia avisado Moisés que iria revelar como o coração do faraó era duro e iria ser ainda mais endurecido. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui é dando para o faraó uma ordem inferior, a primeira etapa, algo mais fácil do faraó obedecer. Então, Deus aqui está sendo até misericordioso com o faraó. Ele está dizendo, deixa o meu povo ir para me adorar. Ele queria que o faraó reconhecesse que Israel tinha um Deus e que eles tinham o direito de adorar o seu Deus. Então ele começou pedindo pequenas coisas, para depois pedir aquilo que realmente era o principal, que era libertar o povo. Mas imagine, no meio daquela situação econômica, se começa com a ordem, olha, eu vim aqui para libertar o meu povo e levar o meu povo embora. O faraó não ia, entre aspas, aceitar uma ordem tão direta e, no ponto de vista deles, tão absurda. Então, Moisés chega lá, dando uma ordem de Deus, dando a oportunidade para o faraó fazer algo mais fácil no começo. E depois a gente vai ver, à medida que vai estudando as pragas, que Deus vai exigindo cada vez mais, e no final realmente é para libertar o povo daquela escravidão. A declaração-chave, a declaração, vamos dizer assim, de guerra, que o faraó nem imagina
né, o que ele vai enfrentar é essa. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que lhe obedeça? Então, veja bem, o faraó entendeu que era uma ordem. Do jeito que Moisés falou, o faraó entendeu, ó, Deus está mandando você fazer isso. E aí o faraó responde: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Então, o faraó entende que foi uma ordem. A pergunta é uma pergunta retórica, ele nem esperava uma resposta, não é? Mas Deus respondeu: saberás, você me conhecerá. Então, o que o Deus de Israel, Yahvé, responde com a pergunta, é demonstrado através de vários textos, nos preparando, né, para conhecer o Deus e preparando também o faraó e o povo, não é? Então, Deus vai mostrar tanto para o faraó, que era considerado um deus, quanto aos egípcios também, que ele é, de fato, o único Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 5 e versículo 17. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. A nação toda vai saber. Quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Versículo 17. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que eu tenho na mão, ferirei as águas do Egito, do rio, e se tornarão em sangue. Então, tudo isso é para mostrar para o faraó e para os egípcios: eu sou o Deus, o único Deus. E ele repete isso várias vezes. Êxodo 8, capítulo 8, versículo 10, 19 e 22. Ele respondeu: amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Até os magos mostrando, né, que existe um Deus que está fazendo isso. Porém, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Versículo 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca. Mas o propósito qual é? E saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. No meio dessa terra que adoram vários deuses, eu estou acima de tudo e de todos. Então, esse é o propósito de todos esses acontecimentos. É Deus se revelando para eles e Deus se revelando para nós. Quem é o nosso Deus? Ele é o mesmo. Êxodo capítulo 9. Eu estou repetindo isso porque é uma ênfase importante. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais e sobre o teu povo. Para quê? Para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Não tem ninguém igual a mim. É uma luta provando que Deus é o único Deus. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras, para isso te hei mantido. Isso é, por que Deus não matou o faraó antes? A fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Aqueles acontecimentos se espalharam. Deus escolheu uma nação poderosa. E como diz o Rômulo, lá também tem rádio peão, né, que sai espalhando os acontecimentos.
E a gente sabe mais para frente, né, que muitas pessoas tiveram fé baseado nesses acontecimentos, a história de Raabe e assim por diante. Versículo 20: quem dos oficiais de Faraó temia a palavra de Deus, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Diante de uma pestilência que viria, depois de algumas que veio, já existia no meio do povo do Faraó, entre os oficiais do Faraó, quem começou já a temer a Deus de verdade. Deus se revelando. Versículo 29, respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estendereis as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras. Para quê? Para que saibais que a terra é do Senhor, não é do seu Deus ou dos seus deuses. Então, irmãos, através de cada praga, Deus atacou diretamente o quê? A crença dos egípcios. Ele atacou diretamente deuses e deusas falsas do Egito. Foi a maneira de Deus demonstrar o seu poder, de Deus demonstrar que Ele, o Deus de Israel, é o único e verdadeiro Deus. Então, agora vocês têm uma tarefa, tá bom? Eu tinha separado 20 minutos, mas nós vamos encerrar, né? Já é 12:10, é isso mesmo? Caramba! Acabou nosso tempo. Tá bom. Então, nós vamos fazer essa tarefa a semana que vem. Oi? Tá bom, e vamos cantar mais uma música. Ótimo, tá bom? Mas eu quero falar para vocês sobre essa tarefa, porque vocês já podem ir pensando em casa, tá bom? E eu vou dar agora uma tarefinha extra, já que vocês vão pensar em casa, ok? Tá bom, então o que você vai ler? Você vai ler cuidadosamente, ok? Essa página, né, que trata sobre essas pragas. Vocês têm aí as 9 pragas, tá certo assim? Na página 25C. Então, vocês vão ler cuidadosamente sobre cada uma dessas pragas, tá bom? Vocês vão verificar o nome dos deuses egípcios, que estão na página 25B, e vai identificar qual ou quais deles Deus teve como alvo a atingir, mostrando que eram falsos. E como vocês vão fazer isso? Tá bom? Vocês vão fazer isso dessa maneira. Vocês vão escrever o nome dos deuses no canto direito, tá bom? Então, vocês vão escrever o nome dos deuses aqui, e vai pôr o número da praga aqui, ó, atingindo esses deuses. Então, de duas formas. Aqui vai ter uma lista das pragas, se referindo a cada um Deus atacado pelo verdadeiro Deus, e aqui vai ter o nome das divindades egípcias. Essa é a tarefinha, tá bom? Então, pense nisso, quando chegar na semana que vem, nós vamos nos reunir, tá bom? Vai pensando em casa, mas eu vou dar esse tempo para fazer aqui na semana que vem, para a gente relembrar. E durante a semana, gente, começa a pensar nos falsos deuses que nós somos tentados a crer no nosso dia a dia. Entende? O que é idolatria do coração? É quando a gente confia mais em outras coisas do que em Deus. E também é idolatria do coração acreditar em Deus e também nessas outras coisas. Porque às vezes a gente agrega, não é? Então você tem um problema no seu trabalho e às vezes você diz que confia em Deus e você também está confiando em outras coisas ao mesmo tempo. Você está agregando algum Deus. Às vezes você está confiando na sua sabedoria, às vezes você está confiando, né, que a sua maneira de expressar, ou de convencer, ou de manipular uma situação vai ajudar a resolver o problema. E você está esquecendo que, na verdade, Deus é o único que move o coração das pessoas. E às vezes você está perdendo o sono em relação a isso. Então pense,
né? Nós vivemos tempos difíceis. Né? Nós vivemos com medo do que vai acontecer com as próximas eleições. Não sei o que vai acontecer com essa guerra. A China está mandando já exército, né, lá para a Rússia. Está acontecendo uma movimentação e eu só vejo, né, a trombeta tocando a qualquer momento. Mas, às vezes, isso pode trazer preocupação para você. E se traz preocupação, você pode estar deixando de confiar no único e verdadeiro Deus, passando a confiar em quê? Ou em quem? Então, pensem nisso. E a gente pode compartilhar isso na semana que vem. Nós vamos cantar o último louvor, mas eu quero orar nesse momento, relembrando que nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus que tem poder para intervir em qualquer situação da nossa vida, seja ela, cuidado com o que eu vou dizer, pequenina, seja ela grande aos nossos olhos.